Fala galera do Nuvem de Valores, tudo bem com vocês? Sexta-feira, 24 de março de 2023. Nesse vídeo aqui vamos tratar rapidamente aí do fechamento semanal, fechamento também diário e também resolvi trazer o fechamento aí, tá, do mês passado e falar um pouco sobre o mês aí da Magazine Luiza, porque muitas vezes o gráfico mensal é um gráfico ignorado e muitas vezes eles nos dá pistas, tá, do movimento do ativo, tá? Lembrando que são apenas estudos gráficos, não faço recomendação de nada, tá pessoal? Bora lá. Ibovespa essa semana queda de 3,09%, tá? E a gente acompanhou a Magazine Luiza uma queda de 14,55%, né, pessoal? Uma queda bem robusta aí no ativo. O que a gente observa aqui com o indicador Ishimoku, tá? O indicador Ishimoku, ele sempre plota as nuvens o quê? No futuro, que elas servem muitas vezes como um suporte e uma resistência dinâmica do preço, tá, pessoal? Percebam aqui, a gente teve um topo em janeiro, fevereiro de 2023, quando ele começa a tentar fechar aqui dentro das nuvens, traria um início aí, quem sabe, de um viés mais neutro, tá? Para o ativo, já que fechamento dentro das nuvens indica aí uma probabilidade, tá, de a gente trabalhar sem tendência, tá? Sem uma tendência definida, tá, pessoal? Um viés, um ponto de equilíbrio, tá? Mas a partir do momento que ele começa a fechar novamente abaixo das nuvens, tá, pessoal? Com uma nuvem futura vermelha, a gente já tem no cruzamento de venda a média rápida de 9 períodos aqui do Ishimoku, tá? Não é exponencial e nem aritmética, deixo isso sempre bem claro aqui no canal, tá, pessoal? Ela é calculada de uma forma diferente. É a média rápida que eu falo aqui, é a verde-limão, a média vinho é a média de 26 do Ishimoku. A gente já tinha um cruzamento de venda aqui, tá, pessoal? Quando a média rápida cruza a média lenta, ele volta a trabalhar dentro das nuvens, tá? Quando ele perde a nuvem, tá? Aqui no 13 de fevereiro de 2023, nessa semana, fechamento abaixo da média vinho, a fechamento também da pontilhada preta aqui, que é a nossa aritmética clássica de 50, era um momento aqui de realmente uma probabilidade, sempre probabilidade, né, pessoal, de testar, quem sabe, novos suportes, tá, pessoal? Percebo que na semana seguinte ela fecha aqui próximo da verde-limão e depois dá uma porrada para baixo aqui em 27 de fevereiro, tá? Qual que seria o cenário do semanal que a gente gostaria, tá, na Magazine Luiza? Seria primeiramente um cruzamento de médias, né, verde-limão, que está aqui nessa semana nos 3,81 e a média lenta nos 3,91. A partir de segunda-feira a gente vai ter esse ponto atualizado para o gráfico semanal e aí eu trago aqui para a gente na segunda ou na terça o vídeo, tá, pessoal? E seria interessante começar a fechar acima das nuvens, tá, pessoal? Acima das nuvens da Magazine Luiza, no momento estaria, olha só, a gente teria que estar fechando mais ou menos aqui perto da exponencial de 200 no semanal, na região mais ou menos dos R$ 8,97, tá, pessoal? Por aqui no 8,97, seria uma região ainda muito distante, né, pessoal, de preço para a gente estar fazendo esse tipo de fechamento, tá? Num momento muito distante. Então não quer dizer que você não possa tomar uma posição, tá, pessoal? Mas pelo Ishimoku ficaria um pouco complicado, tá? Já que é uma nuvem muito grossa e existia uma probabilidade bem razoável aqui dela servir como uma resistência de preço. Olha só como a nuvem estava grossa, tá, no gráfico semanal. A partir daqui eu já chamei a atenção, não quer dizer que o ativo vai começar a subir a partir desse momento, tá? Mas a partir de 5 de junho, quem sabe o ativo continuar a lateralizar aqui no semanal de junho, quem sabe começa a fechar acima das nuvens, rompendo esse topo anterior aqui de 5,40, quem sabe, tá, pessoal? Não perdendo esse fundo, olha só, a gente tem um fundo aqui, tá? De julho de 2022, tem um fundinho de dezembro de 22, tá, pessoal? Procurando não perder essa ideia aqui de um fundo, um topo, um fundo aqui mais alto, né, pessoal? Seria legal a gente continuar trabalhando aqui mais ou menos dentro dessa região, tá? Não perder essa região aqui, tá? Que a gente já desenhou nos últimos semanas e meses, para quem sabe um rompimento desse topo aqui, que eu acho que poderia ficar bem razoável para o ativo, quem sabe, iniciar uma valorização. Mas vai ficar legal mesmo no semanal, quando ele começar a fechar acima das nuvens, tá, pessoal? Nada impede de você comprar ou vender, mas realmente eu só estou falando aqui do modelo, tá, pessoal? Mas muita atenção, porque a nuvem futura continua vermelha, tá? A média rápida continua abaixo da média lenta. A gente tem a Chico Span, que é o preço atrasado 26 períodos, está abaixo das nuvens e abaixo do preço aqui. Realmente um viés mais baixista aí no gráfico semanal, tá, pessoal? Muita atenção. Vamos falar rapidamente também, pessoal, do mensal. Eu sei que muita gente não gosta do gráfico mensal, mas eu acho interessante trazer aqui, tá? Percebam que a Magazine Luiza teve um rally por muitos meses e anos. Percebam que a média vinho, muito interessante aqui, olha só, pessoal. A média vinho servindo como suporte aqui
no gráfico mensal entre março e abril de 2020 no Covid, tá, pessoal? Quem viu esse tipo de sinal aqui, quem sabe superando uma máxima, para quem gosta de gráfico mensal, pegou aqui a Magazine Luiza talvez por volta dos R$ 13,15, tá? Deixando pavios na média lenta, era razoável. Aí depois você dá uma olhadinha também, por exemplo, no DMI, tá, pessoal? Para ver se realmente está com cruzamento altista também, procurando combinar os indicadores. Mas olha só, pessoal, aqui é o FR, tá? Percebam como ele, quando existe uma forte tendência, eu gosto do FR, tá? Acho importante a gente ter esse indicador, mas percebam quando tem uma forte tendência, ele fica por muito tempo na região aqui de sobrecompra, tá? Estou falando do gráfico mensal, tá, pessoal? O que chama atenção no gráfico mensal? A gente está numa região de possibilidade aqui de sobrevenda, tá, pessoal? Então muitas pessoas podem olhar o mensal na sobrevenda e falar, vou começar a comprar. Não estou falando que é para comprar ou para vender, tá, pessoal? Realmente só dividir no racional com vocês. Mas a gente observa também, olha só, que por muitos meses e até anos, tá? Continua aqui no mensal praticamente numa região de sobrecompra, ou seja, talvez falando que o preço já estava esticado, mas quando a gente está numa super tendência, tá, pessoal, o preço ele ignora simplesmente esse fator e vai embora, tá, pessoal? E aqui a gente pode estar também vendo, tá, o preço no mensal falando que realmente já está muito vendido o ativo, tá, pessoal? Mas nada impede de ele continuar nessa região de sobrevenda e continuar caindo o preço, tá, pessoal? Não estou falando que vai cair nem subir, apenas para ficar atento, para não operar simplesmente um indicador porque ele fala que está numa região de sobrecompra ou sobrevenda. Mas a gente tem que ver o contexto do ativo, tá, pessoal? É interessante a gente ver como a média vinho aqui serviu como suporte, tá? No Covid. E olha só, depois a gente perde essa média aqui de setembro de 21, tá? Vou deixar até marcado aqui no gráfico, olha só, pessoal. Setembro de 21 a gente perdeu essa média, né? Percebam, não foi um volume significativo, tá? No mensal. E percebam, no mesmo mês que a gente perdeu, tá? Ali, a média do Ishimoku, tá? A média vinho. Percebam como a gente começa a trabalhar, olha só, essa linha roxa é o FR. A gente começa a trabalhar o FR abaixo do nível de 50, tá, pessoal? Sinalizando aí com uma probabilidade de uma maior força vendedora que compradora aí no preço, tá, pessoal? Interessante que como os indicadores se conversam. Vou trazer aqui o DMI também, pessoal. Percebam como, olha só, o DMI verde positivo ficou muito tempo, muitos meses aqui na Magazine Luiza, tá? Acima do DMI negativo. Perceba, olha só quando ocorre o cruzamento, tá? De DMI negativo com positivo. Justamente aqui em setembro de 21, tá, pessoal? Muito interessante. Olha só, os três indicadores se conversando, tá, pessoal? É interessante também calibrar bem os indicadores, tá? Mas olha só o mensal aqui, ele realmente falou que poderia estar acontecendo alguma coisa estranha aqui na Magazine Luiza, tá, pessoal? Vamos continuar investigando o preço. Perceba essa linha preta exponencial de 50, tá? E o que chama atenção, esse candle aqui de novembro de 21, ele deixou um pavio muito grande na exponencial e aritmética de 50, indicando uma probabilidade, uma possibilidade de quê? De continuação, talvez, da tendência aqui que estava se formando, que seria baixista, tá? Percebam depois como a nuvem tenta servir aqui de suporte, tá, pessoal? E depois aqui ela passa a servir também como uma região próxima aqui de resistência, tá, pessoal? O que a gente gostaria de ver o mensal, tá, da Magazine Luiza, tá? Pensando no Ishimoku mensal, pessoal, essa média verde-limão é uma média de 9, é uma média muito curta, tá, pessoal? Dependendo para você operar e pensar numa reversão de tendência, tá? Uma reversão de tendência seria a gente começar a ganhar uma exponencial, uma aritmética de 50, mas pensando no Ishimoku, ignorando as demais médias, seria a gente voltar a trabalhar acima da média vinho, pessoal. A média vinho estaria agora nos R$ 14,23, tá? Então, para a gente pensar numa operação, tá? Já que o Ishimoku é um seguidor de tendência, numa operação com o Ishimoku, a gente estaria muito longe, tá, de pensar em alguma coisa aqui na Magazine Luiza. Lembrando que o Ishimoku ele não vai tentar acertar topo e fundo, tá, pessoal? Ele realmente, a ideia é surfar grandes movimentos, nos dar segurança, que nem aqui, ó, o grande movimento que fez a Magazine Luiza, mais ou menos de 2017 até meados de 2021, tá, pessoal? A ideia é nos dar a segurança de surfar esses grandes movimentos, mas por enquanto, aqui, se a gente só utilizar o Ishimoku, a gente estaria muito longe, tá, de acontecer alguma coisa aí no gráfico mensal, tá, pessoal? Então, para quem está comprado no ativo, o que vale a pena? Vale a pena mais é realmente ficar de olho no diário,
com o Ishimoku. Então, por isso eu vou trazer aqui o gráfico diário para vocês, tá, pessoal? Mas é importante também estudar os grandes movimentos, né, pessoal? Porque muitas vezes a gente não tem tempo para operar na bolsa todos os dias, tá? Muitos investidores compram e dão uma olhada uma, duas vezes na semana, trabalha durante o dia e não tem como você ficar monitorando o gráfico. Então, é interessante fazer compras sempre olhando o gráfico semanal ou até mesmo o mensal, né, pessoal? Bora lá, então, gráfico diário agora na tela, pessoal, tá? Olha a sexta-feira, alta de 3,86%, tá? Ou seja, depois de um grande candle aqui, tá? Vou deixar até maior aqui para vocês enxergarem. De um candle bem robusto, rompimento de nuvem, tá, pessoal, também. O que quer dizer a nuvem aqui no Ishimoku? É o ponto de equilíbrio, tá, pessoal? Dentro das nuvens, a gente não tem uma tendência definida, tá? Fechando acima das nuvens, probabilidade de movimento altista, fechando abaixo, probabilidade do movimento baixista, tá, pessoal? Sempre trabalhando com probabilidades. Quem tem certeza no mercado, a única certeza que a gente tem é que não tem certeza, tá, pessoal? Então a gente faz estudos aqui para investigar, tá? Para a gente ver se vale o nosso risco, tá? A gente tem trabalhado com a hipótese aqui, tá? Que o ativo deixou um topo aqui em junho, nessa amarelinha, nossa amarelinha, linha amarelinha aqui é a exponencial de 200. Então, todo dia eu atualizo aqui antes do vídeo, tá? Sempre que possível, se não atualizo aqui no vídeo pra gente, a exponencial de 200. Então a gente está olhando os R$ 4,31. O ativo pode começar a ficar interessante, tá? Quando ele retomar essa exponencial de 200. Quando ele retomar, quer dizer que vai embora? Não quer dizer nada, tá, pessoal? Mas aqui a gente trabalha como uma média clássica, tá? É sempre um ponto muito importante, tá? Percebam como ele perdeu a exponencial de 200, tá? Olha só, foi aqui a última vez, daria para ter saído do ativo mais ou menos aqui em julho de 2021, tá? No candle seguinte, seria você vender a Magazine Luiza por R$ 20,91, tá, pessoal? Olha só, teria vendido aqui, tá? Ainda estaria acima das nuvens, você poderia esperar um rompimento de nuvem, tá? Então você poderia ter saído, na pior das hipóteses, aqui mais ou menos nesse candle aos R$ 19,28, tá? Esperando ainda fechar abaixo das nuvens, tá? Olha só, o ativo ainda tentou fechar acima das nuvens aqui em julho de 21, tá? Depois ele começa a montar uma região de topo. Olha só como é importante traçar os topos anteriores, tá? Eles tinham dois topos aqui, para quem pegou essa linha, olha só, pegou uma venda maravilhosa em Magazine Luiza, tá? Depois que acontece é fácil. O ativo poderia ter feito aqui feito um rompimento aqui embora? Sim, poderia, tá? Mas muitas vezes o ativo faz o óbvio, tá, pessoal? Aqui, realmente, olha só, abriu com uma força compradora, um gap aqui de alta, tá? Deixou um vazio gráfico, né, pessoal? E justo no topo anterior, tá? E a gente vê o que? Olha só, tá? Só tô trazendo um vídeo mais completo, tá, pessoal? Para quem gostou, peço para deixar o like, se inscrever no canal, porque aqui eu estou tentando trazer uma visão um pouco diferenciada que pode ajudar. Aqui a ideia do canal é ajudar os investidores, tá, pessoal? Percebam, olha só o volume, tá? Num topo anterior, num candle, deixando um vazio gráfico, tá? Aqui realmente quem vendeu se deu muito bem em Magazine Luiza, tá, pessoal? Estou falando que é para comprar, que é para vender, é apenas investigando, tá, pessoal? Então o que a gente gostaria de ver no gráfico diário, tá? Deixando bem claro que o movimento no semanal e no mensal ainda estaria com o movimento um viés mais baixista, tá, pessoal? A gente só sabe que é o fundo do ativo e o topo depois que passam semanas, meses, aí depois fica óbvio, né? A gente às vezes se sente até idiota de ver às vezes um ativo que a gente não comprou, que a gente vendeu cedo demais, mas a verdade é que a gente nunca sabe, ó, o futuro do gráfico, tá? A gente nunca sabe, por exemplo, o que vai acontecer aqui por setembro, outubro, novembro. Por isso que eu gosto do Ishimoku, que ele plota, tá? O futuro pra gente é uma tentativa, tá? De nos dar alguma segurança. É óbvio que o Ishimoku erra muitas vezes, mas ele acerta muitas vezes também, tá, pessoal? Assim como falando agora o gráfico diário, olha só, na quinta-feira passada ele deixou aqui um pavio, tá, na nuvem superior, tá, pessoal? Aqui para quem gosta de Ishimoku foi realmente um sinal, tá, bem estranho, tá? Mas dentro da normalidade de um movimento de uma tendência baixista, deixa um pavio na nuvem superior, faria algum sentido fazer uma parcial, vender um pouco aqui do ativo, tá? Mas é óbvio que depois que passou fica fácil, tá? A gente tem um candle aqui que não renovou nem a mínima e nem a máxima, tá, pessoal? Daqui da quinta-feira. Muita atenção aí, porque no caso a gente continua o quê? Com uma nuvem futura vermelha, tá? A gente continua com a média rápida, que é a média de 9 períodos do Ishimoku, verde-limão. Por mais que tenha subido o ativo aqui, a gente continua aqui com o cruzamento baixista, tá, pessoal? Percebam, elas estão se encontrando aqui, tá quase dando um cruzamento de compra, tá, pessoal? Mas a gente deixa eu até ver se não deu cruzamento de compra. Até tem um cruzamento de compra tímido, né? A média rápida tá nos 3,52, a lenta nos 3,51, tá? Mas a gente tá com os outros indicativos
com um movimento mais baixista, né? Olha só, a Chico Span dentro das nuvens, tá, pessoal? Interessante quando ela está acima das nuvens do preço, tá? Aqui realmente ainda exigiria um cenário ainda um pouco de incerteza e aqui para a gente realmente tomar uma posição compradora, tá, pessoal? Vamos dar uma olhada nos outros indicadores, ó. O DMI segue negativo, segue acima do positivo, né, pessoal? O ADX ganhando força, tá? A gente ainda está no nível de 15,94. Ficar muito esperto quando ele começa a ganhar 20, principalmente aí 25,32, tá, pessoal? Muita atenção, tá? O que a gente gostaria de ver? DMI positivo, verdinho acima do vermelho, tá, pessoal? E a gente tem aqui também um IFR já abaixo do nível de 50, tá, pessoal? Bateu uma sobrevenda aqui em 3 de março. Percebam que foi esse fundo aqui, pessoal. Tá? Ele já estava no nível de sobrevenda do FR, tá? No entanto, a gente está no FR agora no nível de 40, tá? Teria espaço aqui para ele continuar, tá? Esse movimento que ele vem desenhando aqui, tá? Com um topo, fundo, um topo mais baixo, tá? Muita atenção com o rompimento aqui desse fundo de 6 de março. A gente traçou aqui uma possibilidade de suporte pegando essa linha, tá? Com essa linha, para quem assistiu o vídeo ontem, viu, a gente duplicou essa linha, trabalhando, olha só, ele pegou exatamente esse fundo aqui anterior e veio esse fundo aqui também, tá, pessoal? Muita atenção, a gente tem uma expectativa, quem sabe, de respeitar essa linha, tá, pessoal? Mas é sempre expectativa, tá, pessoal? A gente não sabe o futuro, mas exige muita atenção ainda a Magazine Luiza, tá, pessoal? Muita atenção aí, eu trazendo o gráfico diário, semanal e mensal, tá? Para a semana que vem, traçando algum cenário aí que a gente gostaria de ver é trabalhar novamente, pelo menos acima dentro das nuvens, tá, pessoal? A nuvem estaria aqui, a borda inferior, deixa eu ver se vai até a semana que vem inteira, eu acredito que a semana que vem inteira, até meados de abril, 3,51, tá? Pelo menos a gente voltar para o 3,51 para finalmente ganhar esse topo dessa nuvem, tá? Fechar acima desse topo, desse candle aqui que deixou uma máxima de 3,99, tá? Um rompimento desse topo aqui, para quem sabe finalmente a gente enfrentar o leão, que é essa exponencial de 200 com 4,31 aqui atuais, para depois buscar esse topo anterior e o ativo realmente mostrar a força compradora e quem sabe voltar aí e dar muitas alegrias aos acionistas. Mas realmente exige muita atenção o Ibovespa, tá, pessoal? Eu fiz um vídeo aí semanal, tá? Falando um pouco do mensal também, ontem no canal, vou deixar aqui no final do vídeo para quem quiser ver, é um vídeo bem legal, tá, pessoal? Para ficar antenado também com o movimento macro, tá pensando aí no Ibovespa, tá, pessoal? Para quem gostou, peço para deixar um like, se inscrever no canal. Semana que vem a gente vai continuar trazendo aí Magazine Luiza, tá? Forte abraço e bons investimentos.